Então, pessoal, bom dia. Nós estamos trabalhando aqui com essa parte, né, maravilhosa da física que nós chamamos de dinâmica, tá certo? Então, até o momento, né, nós estávamos trabalhando com cinemática, tá certo? Então, nós tínhamos, né, vamos diferenciar aqui o que nós trabalhamos até agora, tá bom? Que era a parte da física que nós chamávamos de cinemática. A grosso modo, nós dizemos que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, mas que não se preocupa com as suas causas, né? Com aquilo que causa o movimento. A dinâmica, gente, vai ser o contrário. Ela continua estudando os movimentos, só que agora a gente vai se preocupar com o que causa esses movimentos, né? E o que faz com que um corpo comece a aumentar a sua velocidade, comece a sair de um lugar para outro, tá certo? Então, é isso que a gente vai descrever aqui na dinâmica. Bom, então, um conceito novo que vai surgir aqui para a gente é o conceito de força, tá bom? Então, a gente já aprendeu alguns conceitos lá em cinemática. Quais foram eles? A gente aprendeu o conceito de posição, tá certo? A gente aprendeu o conceito de trajetória. A gente aprendeu o conceito de velocidade. E a gente também viu, por último, o conceito de aceleração. Bom, então, posição, né, é o espaço que um corpo ocupa em um determinado instante, né? Trajetória é a soma dessas posições que o corpo vai ocupando no decorrer do tempo. Então, nós chamamos de trajetória essa soma de posições, né? Como um exemplo comum, trajetória é as pegadas de um corpo na areia, tá bom? E velocidade, o que é velocidade? É quando a gente começa a contabilizar, né, a mudança de posição no decorrer do tempo. Então, o corpo saiu de um ponto A para um ponto B e quanto tempo ele gastou para que isso ocorresse. Então, isso nós chamamos de velocidade. A aceleração é essa mudança de velocidade. Então, o corpo estava, por exemplo, parado, né, 0 km por hora. E, de repente, ele passou para 20 km por hora. Né? Então, houve uma mudança de velocidade. A essa mudança de velocidade que ocorre no tempo, nós chamamos de aceleração. Bom, agora surge um novo conceito que a gente vai relacionar, né, com tudo que a gente já tinha visto anteriormente. É o conceito de força. Então, o que é força, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a força é o único agente capaz de alterar o estado de uma partícula. Então, uma partícula ela vai estar, né, parada ou vai estar em movimento, retilíneo uniforme, até que uma força haja sobre ela, né? Existe um velho ditado popular que o pessoal fala, né? Não mexe com o que está quieto. O que está quieto vai continuar quieto, né? O que está parado vai continuar parado. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui, tá bom? Além disso, em termos matemáticos, né, a gente tem que a força é uma grandeza vetorial, certo? E o que é uma grandeza vetorial? Também a gente já estudou vetores, né? E vimos que uma grandeza vetorial é aquela que ela precisa de intensidade, tá bom? O módulo, né, o valor que é atribuído a ela com sua unidade. Ela precisa de direção, a gente precisa saber se essa força está atuando na horizontal, na vertical, na diagonal. E ela precisa de sentido, né? O que é o sentido? Se for na horizontal, se está sendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se for na vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, uma grandeza vetorial ela precisa dessas três características: intensidade, tá bom? O valor que represente ela, a direção, né, para onde está atuando e o sentido, em que sentido está agindo naquela direção, tá bom? Então isso é força. Então nós temos aqui, né, um exemplo, né, algo sendo segurado aqui, tá certo? Por um cordão, tá bom? E aí nós vamos ter, deixa eu apagar aqui, né, para ficar mais facilmente visível. Nós teremos aqui, ó, essa borracha rapidinho. Ó, nós vamos ter que, para esse objeto ficar segurado aqui, né, ele não cair,
vai haver uma força, né, que a gente vai aprender que isso aqui é a força de tensão, né, jogada nesse fio. Essa força ela vai ter um tamanho, né? Ao tamanho dessa força nós chamamos de módulo ou intensidade, tá bom? Ela vai ter uma direção, né? Que direção é essa? Como a gente está segurando esse objeto aqui, ó, a direção é na vertical, tá bom? E ela vai ter um sentido. O sentido vai apontar para onde a força está agindo. Nesse caso aqui, ó, essa força de tensão ela está agindo para cima, tá bom? Para fazer com que o objeto não caia. A gente vai ver que aqui vai ter uma outra força que vai agir para baixo, que é o que nós chamamos de força gravitacional, a força de ação da Terra, puxando os objetos para o seu centro, tá bom? Então, para que esse objeto permaneça ali, é preciso haver uma força contrária, no caso, uma força para cima, para segurar esse objeto, tá bom? Efeitos da força. Então, existem alguns efeitos também que a gente associa à força. Um desses efeitos é a deformação, né? Exemplo, uma pessoa chuta uma bola, no local onde houve o impacto, né, onde o pé bateu na bola, há uma deformação. A bola ela vai se amassar naquele local, né? E em seguida ela vai ser restituída, tá bom? Volta ao normal. Existe outro efeito que é a alteração da velocidade. Então, um objeto quando está em uma determinada velocidade e você vai e, por exemplo, ele, né, chutou aqui. Digamos que tem alguém que vem aqui com a cabeça, tá bom? E vá dar uma cabeçada na bola. Imediatamente vai haver uma mudança nessa velocidade, tá bom? Da bola, tá bom? Que pode ser para frear ela, ou seja, diminuir a velocidade, ou para aumentar ainda mais e ir em direção ao gol, por exemplo, um gol de cabeça, né? Equilíbrio, né? Outro efeito da força é o equilíbrio, é quando duas forças agem em sentidos contrários e se equilibram, tá bom? Aí nós vamos ter aqui um exemplo, né? Ação e reação. É um par que a gente vai aprender agora quando formos ver a terceira lei de Newton. Então, a cada ação haverá uma reação. A cada força que age, existe uma reação. Isso acontece para que haja equilíbrio, né? A natureza ela gosta muito de equilíbrio. Então, normalmente, cada coisa que acontece, é preciso haver uma coisa contrária para se equilibrar, tá bom? Isso é um efeito da força também. Medidas de força. A gente tem alguns aparelhos que medem força. Um desses aparelhos é o que nós chamamos de dinamômetro, né? O dinamômetro de Newton, que é o seguinte: ele vai medir, né, em newtons, então percebo, a unidade de força no SI, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades, também já estudamos isso, é o Newton. Né? O que é Newton? É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A gente também vai estudar isso bem direitinho, tá bom? Então, o dinamômetro ele mede a força que um objeto faz a partir de newtons de força, tá certo? Que também, né, existe uma unidade que não é do SI, tá bom? É uma unidade extra que a gente costuma utilizar, que é o quilograma-força, tá bom? O quilograma-força é igual a 9,8 newtons, tá bom? Então é uma adequação que a gente faz aí, certo? Para compreender o que é um newton, tá bom? E o que é um quilograma-força, tá certo? Essa unidade é conhecida como unidade prática, tá bom? Para medir as coisas. E no Si, né, como eu já falei, a unidade é o newton. Alguns tipos de força, tá certo? Existe a força peso, né, também chamada força gravitacional, que é a força com que a Terra, tá bom, atrai os objetos para o seu centro. Então, aqui nós temos a Terra e tudo que está aqui está envolto, né, do campo gravitacional da Terra, portanto, é atraída, tá bom, por uma força que puxa os objetos para o centro da Terra. Essa força chamamos de força peso ou força gravitacional também, tá bom? Força de tração, né? A força que normalmente essa força aparece nos fios quando eu estou tracionando, estou puxando algo, por exemplo, estou pendurado em um cabo, tá bom? Nós chamamos de força de tração, né? Uma força que
é exercida no fio para que algo seja puxado, algo seja mantido, né, ali pendurado, por exemplo, tá bom? Então, essa é a famosa força de tração. Temos a força normal, tá certo? O que é a força normal? Uma das mais importantes que a gente tem, tá certo? A força normal, gente, é a força de reação da superfície a um objeto. Então, toda vez que um objeto está sobre uma superfície, esse objeto ele vai exercer uma força sobre a superfície. No caso aqui, a força peso desse objeto. Em contrapartida, vai haver uma reação, tá bom? A superfície recebeu uma força e ela vai reagir. A reação que nós chamamos de força normal, tá bom? Cuidado, nem sempre a força normal é a reação da força peso, tá bom? Na maioria dos casos, sim, mas a força normal, na verdade, é a reação da superfície, tá certo? Outra força também muito importante é o que nós chamamos de força de atrito, tá bom? Toda vez que a gente vai se deslocar sobre uma superfície, ou até mesmo no ar, né, nós temos um atrito, né, que é uma força resistiva, né, que resiste ao movimento. Essa força, tá certo? Chamada força de atrito, ela aparece, por exemplo, a força de resistência do ar. Eu solto uma pena, por exemplo, aqui, e o ar vai resistir à queda dela. Essa força, né, chamada força de atrito também, ou força de resistência do ar, é uma força que resiste ao movimento. Solto um carrinho aqui no chão. Quanto mais liso for esse chão, menor a força de atrito, né? Quanto menor a força de atrito, mais tranquilamente esse carrinho vai se deslocar e vai mais longe, por mais tempo. No contrário também é verdade, tá certo? Se o chão for muito rugoso, maior vai ser a força de atrito, portanto, a gente vai ter aí uma maior resistência ao movimento e o carrinho vai parar mais rápido, tá bom? Então essa é a força de atrito. Força resultante, tá bom? E aí a gente chega nessa importante força, provavelmente que a gente mais vai ouvir falar, tá bom? O que é a força resultante? É a soma de todas as forças, né, ou componentes da força que agem em um objeto, tá bom? Então, eu vou pegar as forças que agem sobre um objeto, vou somar os efeitos dela e vou ver a reação, né, a resultante, tá certo? Vou ver qual vai ser o resultado disso. A soma dessas forças, tá bom? Representada aqui por esse ícone, né, matemático, né, o somatório, o símbolo matemático de somatório, é exatamente, né, a força resultante, que é o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Equilíbrio, tá bom? No equilíbrio, gente, para que haja equilíbrio, existe uma característica bem interessante. O equilíbrio, ele só há quando a força resultante for zero, tá bom? E aí existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, é quando o corpo está em repouso, ou seja, nós temos velocidade igual a zero, tá bom? O corpo parado, a força resultante dele é zero, né? Não está havendo movimento para nenhum lado. Mas também a gente tem o equilíbrio dinâmico, né, que acontece quando o corpo está em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá certo? Ou seja, a velocidade desse corpo está constante. Um exemplo disso a gente tem quando uma espaçonave, né, sai da Terra, tá certo? E aí a gente tem ela desliga os motores, né, ou solta os motores e vai, né, por inércia, a gente vai aprender bem direitinho o que é isso, em destino à sua trajetória, por exemplo, a Lua, né, ou a Estação Espacial Internacional, tá certo? Essa espaçonave ela vai, né, em equilíbrio, em movimento retilíneo uniforme, nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá bom? Então, existem essas duas formas de equilíbrio. Primeiro, para que haja equilíbrio é preciso que força resultante tem que ser zero, certo? E esse equilíbrio pode ser estático, quando a velocidade é igual a zero, ou dinâmico. A velocidade é diferente de zero, mas ela é constante. Por exemplo, 20 km por hora. Beleza, 20 km por hora vai até o fim. Tá bom? Isso acontece muito num avião, né? Um avião, um voo normal, sem turbulência, né? Depois que ele decola, está lá em cima, né? Tende a estabilizar e deixar constante sua velocidade. E, né, sem nenhuma turbulência, sem ventos, tempestades ou coisas assim,
ele vai continuar até um certo ponto que ele vai começar a se preparar para pousar, tá bom? Então, nesse intertempo, a gente diz que o avião estava no movimento retilíneo uniforme, tá bom? Onde a velocidade dele é constante, não muda, tá bom? Não precisou de mudar. Exemplo, né? Vamos ver, no esquema abaixo, duas crianças puxam um brinquedo em repouso. Considere que a força F0 aplicada pelo menino e a força FA aplicada pela menina têm a mesma direção horizontal. Tá bom? Então, temos esse esquema aqui. Determinar o sentido do movimento descrito pelo brinquedo, se a intensidade de F0, né, for maior que a de FA. Então, gente, ele quer que a gente determine, né, o sentido do movimento. Então, F0 é a força do menino e FA a força da menina, tá certo? Então, se a força do menino F0 for maior, né, então a gente vai ter F0 maior que FA, o que vai acontecer? O menino vai ganhar, então o sentido do movimento vai ser para a esquerda, não é isso? Tá bom? E aí nós temos aqui, ó. Quando o F0 for menor que FA, então vai ser o contrário, tá bom? Nós vamos ter um movimento para a direita, a menina vai ganhar, a menina vai ter mais força, portanto, o movimento vai ser para a direita, tá bom? Quando forem iguais, o brinquedo vai permanecer em repouso. Se F0 for igual a FA, ou seja, a força do menino for igual à força da menina, vai ficar ali parado, né? Ficar puxando, me solta, 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 e nenhum dos dois vai ganhar porque são iguais as forças, portanto, o objeto permanecerá parado, tá bom? Então, é um exemplo aí da aplicação. Vamos agora ver o seguinte. Exemplo 2, né? Considere, né, o F0 igual a 3 N e FA igual a 4 N. Determine a intensidade da força resultante nos seguintes casos. F0 e FA têm direção horizontal e sentidos opostos. Então, gente, olha só. Nós temos F0 para cá, ó, para a esquerda, e FA para a direita. Tá bom? Nesse caso aqui, a força resultante vai ser quem? Vai ser pegar a maior, FA, menos a menor, F0. Ou seja, vamos ter 4 menos 3. Portanto, a força resultante, vai ser igual a 1 newton. Beleza, tá certo? Aí, ó, quando eles têm a mesma direção horizontal e mesmo sentido. Quando for na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante dos dois vai ser o quê? Se os dois vão estar empurrando para o mesmo lado, vai ser a soma, né? Então, a gente vai ter F0 mais FA, que vai nos dar o quê, gente? Ó, 3 mais 4, que vai nos dar 7 newton. Então, essa vai ser a força resultante, igual a 7 newtons, tá certo? Aqui tem respondido para vocês, tá certo? Vocês darem uma olhadinha depois. E com isso a gente finaliza, né, a nossa aula de Introdução à Dinâmica, parte 1, tá bom? Já já vou estar com a parte 2, tá certo? Bons estudos e conto aí com a dedicação de vocês.